Bom, O Seminarista é um livro que conta a história de Eugênio, filho caçula de um fazendeiro em Minas Gerais. Ele cresce ao lado de uma menina chamada Margarida, que é afilhada dos seus pais. É 2 anos mais nova que o Eugênio. Ela é filha de uma trabalhadora chamada Ubelina. A Ubelina é pobre, etc, trabalhadora. E é isso. Aí de pouco em pouco a amizade de Eugênio e Margarida, que foram criados praticamente como irmãos, eles de pouco em pouco vai virando algo maior do que isso. Do que amizade, eles começam a se apaixonar. Só que quando o Eugênio tinha 9 anos, né? Ele foi pra cidade, né? Longe da fazenda e tal, pra frequentar a escola. Aí, né, eles meio que se separaram. Só que 2 anos depois ele voltou e ao invés, né, da amizade deles ficarem mais fraca, acabou que ficou mais forte. O Eugênio não ficava o dia todo na casa da Umbelina e eles passavam o dia todo. Ele e a Margarida juntos. Eles começaram a, né, namorar escondidos, sem que seus pais soubessem. E o Eugênio era uma pessoa muito inteligente, tinha bastante juízo, era obediente, era menino que tinha ficado falando, ó, oh, não é que nem ele e tal, blá blá blá. Pois é, o Eugênio era ele. Aí o Eugênio, como ele era tão assim inteligente, etc., quando ele orava, ele rezava lá com a família e tal, a família decidiu botar ele num seminário pra ele virar sacerdote. E né, meio que ele não tinha escolha. E acabou indo. Contra essa vontade. E lá, né, ele era um grande exemplo, pô. Ele era inteligente, era blá blá. E aí, meio que, né, de tudo pra dar certo, virar um grande sacerdote. Aí, como ele ainda gostava muito dela, ele fez alguns versos pra ela. Só que alguns padres descobriram. E aí com isso, né, pensando, caraca, ele fosse um sacerdote bom, etc, eles meio que não deixaram ele sair de lá. Ele passou 4 anos sem ir pra voltar pra casa, nem com férias, nem nada. E quando ele teve nesse tempo de férias pra ir pra casa dos seus pais, meio que os pais avisaram pra tomar cuidado com ele e tal, com essa Margarida. Aí beleza. Aí quando ele chegou lá, a Margarida, que já tinha passado um bom tempo, ela era bela, também era uma mulher bonita, era doce, era um monte de coisa aí. E aí com isso, meio que os pais deles pensaram, ó, vai dar ruim com certeza isso aqui, e meio que mandaram ele de volta. Obrigaram ele a voltar lá pro... Esqueci o nome, o que é mesmo? Seminário. Aí ele voltou pro seminário. Aí quando voltou pro seminário, ele ainda tava meio, né, chateado e tal. Ele não conseguia se concentrar direito, porque ele não conseguia esquecer ela. E aí os padres pensaram como acabar com isso, né? E aí eles, caraca, bora fazer uma história falsa. E eles fizeram uma história falsa combinado com os pais dele. Que disseram que a Margarina tinha que se casado com outro homem. E enquanto eles faziam essa notícia, o pai dele expulsou a mãe, Umbelina e a Margarida da fazenda. E aí chegou essa notícia falsa no Eugênio e ele se sentiu, né, traído e tal. Aí, né, ele meio que parou de pensar nela, tentou, né, começou a fazer tal e começou a focar nos estudos.
pra virar um sacerdote. E aí, depois ele voltou pra sua terra pra realizar sua primeira missa. E é aquela coisa, a família toda orgulhosa dele, chamaram amigos, chamaram um monte de coisa. Aí, antes de fazer sua primeira missa, ele é chamado pra confessar e ministrar a extremunção a uma jovem moribunda. E olha só que essa jovem moribunda é a Margarida. Olha, se encontraram, final feliz. É. Aí os dois meio que acabam percebendo que os que armaram para os dois ficarem juntos e tal. E lá eles começam a ter um clima lá, começam a rolar lá e tal, e aí depois se separaram, né? E aí no outro dia seguinte o Eugênio tava tipo, nossa, eu estudei minha vida toda praticamente, né, como antes tal pra ser um sacerdote e tal, e eu acabei de pecar com a Margarida e tal, ele tava com a cabeça meio, tava se sentindo chateado. Aí dia seguinte ele tava se sentindo pecador, mas tava se preparando pra missa. E aí ele é chamado pra encomendação do cadáver. Aí ele olha o cadáver e na igreja, né? Ele tá na igreja, chama ele pra encomendação do cadáver, ele olha o cadáver e é a Margarida num caixão bem simplesinho, de pobre, sem tampo. E ele faz sua primeira missa. Aí o Eugênio faz os sacramentos, prepara a missa, mas chega no altar e ele começa a se despir diante de todos. E quando todos estavam esperando para ele começar, quando todos estavam ajoelhados, vou falar o último parágrafo do livro. E quando todos já ajoelhados, esperando para ele começar, viram-no com assombro arrancar do corpo, um por todos, os parâmetros sacerdotais, arrojá-los com fúria no pé do altar, e com os olhos desvairados, os cabelos hirtos, os passos cabalantes, atravessar a multidão pasmada e sair correndo pela porta principal. Estava louco e furioso. E esse é o livro. Caraca, sempre que eu penso, nossa, vai dar um final feliz, eles se encontrarem, pá. Maldade, cara, maldade. É isso, pessoal, me dá um ponto aí, por favor. Obrigado.